Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a definição de função exponencial, tá certo? Então veja bem, o que diz a definição? Chama-se função exponencial qualquer função f de r para r asterístico mais, dada por f de x igual a a elevado a x, onde a é um número real com a maior que zero e a diferente de 1, tá certo? Lembrando aqui, que nesse tipo de representação você tem aqui esse cara aqui é o domínio, no caso é o conjunto dos números reais, tá? E o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos, tá certo? Para poder exemplificar a definição, a gente tem aqui no exemplo 1 alguns exemplos de funções exponenciais. Então na letra A você tem f de x igual a 10 elevado a x, que é um exemplo que se encaixa nessa definição, tá certo? Você nota aqui que a base é 10, ela é maior que 0 e diferente de 1, então está de acordo. Na letra B você tem h de t igual a meio elevado a t, que também é uma função exponencial, apesar de ter mudado a variável, tá? Porque na definição ele colocou variável x. Aqui a variável é t, não altera em nada, tá? Você tem que olhar para a base, que é meio, que é 0,5, que também é um número maior que 0 e diferente de 1. E na letra C a gente tem y igual a exponencial de x, e elevado a x. Esse e aqui é um número irracional, que é conhecido como número de Euler, e ele vale aproximadamente 2,7, se a gente quiser trabalhar com aproximação. Ele é igual a 2,71828, é um número irracional, tá certo? Ele aparece muita coisa aí em matemática, e até em outras ciências, então é importante a gente dar esse destaque aqui para a função cuja base é o número de Euler, beleza? Eu coloquei aqui como destaque também, eu botei aqui importante, que existem outras funções onde suas leis apresentam a variável do expoente de alguma potência. Essas funções também são, às vezes, chamadas de funções exponenciais. Tá? Então, quando você pegar uma prova aí de concurso, ou até mesmo de vestibular, às vezes o cara fala, considere a função exponencial, e aí ele dá uma função exponencial com a cara diferente dessa daqui, que eu apresentei na definição. Também se trata, pode-se dizer assim, de uma função exponencial. Tudo bem? Então a gente tem aqui no exemplo 2 alguns exemplos. Você tem f de x na letra A igual a 3 vezes 2 elevado a x. Você nota que ela não tem a cara da definição aqui. Você tem na letra B g de x igual a 2 elevado a x menos 1 mais 3. Na letra C você tem m de x igual a 5.000 vezes 1,01 elevado a x. Tá? E na letra D você tem f de t igual a exponencial de menos t mais exponencial de t dividido por 2. Quando eu falo exponencial aqui é porque às vezes a gente chama também essa função e elevado a x de exponencial, tá certo? Então a gente tem esses exemplos aí onde não se encaixa, essas funções não se encaixam na definição que eu dei inicialmente, mas ainda assim a gente pode dizer que são funções exponenciais, beleza? Agora a gente vai fazer alguns exemplos para a gente poder fixar bem essa parte da definição. Então, pessoal, esse primeiro exercício, ele foi cobrado numa prova de concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica. E ele vai dizer para a gente o seguinte, se f de x é igual a elevado a x mais b, e essa função é uma função real, tal que o f de 0 vale 4 sobre 3 e o f de menos 1 é igual a 1, então o valor de a é. E dá as opções para a gente poder marcar. Então você nota que é um exercício bem objetivo, e que a gente tem que determinar aí o valor de a. Tranquilidade? Então veja bem, para poder determinar esse valor de a, a gente tem que observar o seguinte, o que a gente tem do enunciado? Do enunciado, a gente tem o seguinte, a gente tem que f de 0 é igual a 4 sobre 3 e que o f de menos 1 é igual a 1, concorda? Então eu vou utilizar essas duas informações aí para poder determinar esse valor de a. Então veja bem, para essa primeira informação, que f de 0 é 4 sobre 3, é só usar aqui na função x igual a quanto? 0. Então, substituindo x por 0 na função, eu vou ficar com o quê? A elevado a 0, tá? Mais b vai ser igual a quanto? 4 sobre 3. Beleza? Esse cara aqui é o f de 0, tá? É só substituir aqui na função. Se você fizer x igual a menos 1, você vai obter o quê? A elevado
A menos 1 mais B vai ser igual a quem? A 1. Tranquilidade? Agora a gente vai trabalhar, né? A gente teria a princípio aí um sisteminha para poder resolver. Vamos trabalhar com essa primeira igualdade aqui, né? A gente tem aqui A elevado a 0 mais B igual a 4 sobre 3, né? Daqui o que a gente tem? A gente pode escrever o A elevado a 0, né, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Tá? O enunciado não deixa aqui, claro, né, mas esse A ele tem que ser diferente de 0, né, porque 0 elevado a 0 é indeterminado, beleza? Então não teria sentido. Então a gente vai admitir aqui o A sendo diferente de 0. Então, como A é diferente de 0, né, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui eu já vou saber, né, que a resposta é 1. Daí eu tenho o seguinte. Daí a gente tem 1 mais B vai ser igual a quem? 4 sobre 3. Tranquilidade? Como que você resolve isso daqui? Né? Tem várias maneiras de você poder resolver. Né? Uma maneira é você poder multiplicar tudo por 3 e resolver. Tá? Se você não quiser fazer assim, você pode fazer o seguinte. Ó. B vai ser igual a quem? 4 sobre 3. Esse mais 1 aqui vai passar para lá negativo. Fica menos 1. Então B vai ser igual a quanto? Aqui eu teria que tirar o MMC. O MMC aqui é 3. Né? Ou você usa um macetezinho que é mais rápido. Você faz o seguinte. Ó, multiplica esse cara aqui com esse 3 vezes 1. Né? E pega esse 4 aqui. Vai ficar 4 menos 3, né? Dividido por 3. 4 menos 3 dividido por 3 vai dar 1/3. Tá? É só fazer conta com frações que eu sei que você sabe fazer. Tá? Então o valor de B é 1/3. Né? Sabendo disso, o que eu vou obter? Vou usar agora. Vou usar a equação de baixo. A menos 1 mais 1/3, que é o valor de B, vai ser igual a quem? A 1. O A menos 1 eu vou repetir, né? Vai ser igual a quem? 1 menos 1/3. Novamente eu tenho que operar, né? Fazer esse tipo de operação. Um número inteiro menos uma fração, né? Então você tem aqui A menos 1 vai ser igual a quem? Aqui você coloca o 3 e faz o seguinte, ó. 3 vezes 1 vai dar 3 menos 1, que vai dar 2. Tá? Então aqui eu já sei que o A menos 1 vale quanto? 2 sobre 3. Mas eu não quero o valor de A menos 1, eu quero o valor de A. Então aqui eu vou ter que usar a regrinha de potência. A gente sabe o seguinte, que A menos N é 1 sobre A elevado a N. Então A menos 1 vai ser quem? 1 sobre A elevado a 1. Né? Que é igual a 1 sobre A. Beleza? Então, né, por que é 1 sobre A? Porque todo número elevado a 1 é ele próprio. Então daqui eu posso escrever 1 sobre A igual a 2/3. Multiplica cruzado aqui. 2A vai ser igual a 3. O 2 que multiplica o A passa para baixo do 3 dividindo. Então A é igual a 3 sobre 2. E a resposta é a letra D. Tranquilidade? Tá? Então, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, vou fazer um segundo exercício com vocês. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, é uma questão que foi cobrada numa prova do Enem. Então, ela fala para a gente o seguinte, ó, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo para cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800, que multiplica 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta, o salário dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Aí dá as opções aqui para você poder marcar. Tá? O que a gente tem que pegar, né, vamos dizer assim, do enunciado? Primeira coisa que a gente tem que observar é essa função aqui, né, que é uma função, né, do tipo lá exponencial, vamos dizer assim, né? A gente tem que trabalhar com ela porque ela dá o valor do salário, né, após ter anos. E observar essa parte aqui do enunciado, né? De acordo com a proposta, o salário dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Isso daqui, na prática, é fazer o quê? Ele está pedindo para a gente calcular o valor de S de 2, tá? É só substituir T por 2 e fazer essa conta, tá? Então, de tudo isso aí que está escrito, a gente entende
pelo enunciado, que a gente tem que calcular o quê? S de 2, beleza? S de 2. Então é só substituir T por 2 e fazer essa conta. Então a gente tem aqui 1.800 que multiplica quem? 1,03 elevado a 2. Beleza? Agora a dificuldade maior é fazer, né, essa continha aqui. Tá? Então a gente vai calcular primeiro essa potência, depois multiplicar por 1.800 para poder assim dar a resposta para o problema. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade, né, a gente vai ter que fazer essa continha chata aqui. Para calcular 1,03 ao quadrado, né, a gente vai ter que fazer assim, ó, 1,03 vezes 1,03. 3 vezes 3, 9, 0 vezes 3 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. 0 vezes 3, né, 3 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 ou 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3, 0 vezes 1 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo eu tenho 9, 0, 6, 0, 1. Né? Como eu tenho 4 casas decimais, né? Eu tenho 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, eu tenho que vir com a vírgula e escrever assim. Tá? Então o resultado de 1,03 ao quadrado é quem? 1,0609. Então você tem 1.800 vezes 1,0609. Tá claro? Para poder fazer essa continha aqui, né, eu poderia proceder da mesma forma, mas aqui é mais fácil fazer o seguinte. Você observar, né, que se você andar com a vírgula aqui 2 vezes, esses 2 zeros aqui vão sumir. Tá? É um macetezinho aí. Não é uma matemática que eu estou usando, não. Tá? Na verdade, aqui, se eu quisesse ser mais preciso, eu teria que passar isso para a forma de fração, e aí simplifica, né? Mas é mais jogo usar esse macetezinho. Então, eu vou andar 1, 2 casas aqui, e esses 2 zeros aqui vão morrer. Então, você tem 18 que multiplica quem? 106,09. Tá claro? Então, vamos fazer essa conta, ó. 106,09 vezes 18, tá? 9 vezes 8 vai dar 72, aqui vai 7. 0 vezes 8 dá 0, mais 7, 7. 6 vezes 8, 48, vai 4. 0 vezes 8 dá 0, mais 4, 4. 8 vezes 1, 8. E aqui você tem 9 vezes 1, 9. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 1, 6. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Agora é só somar isso aqui, né? Então você tem aqui 2, 9 mais 7, 16 vai 1, aqui vai ficar 9. 6 mais 4, 10 vai 1, aqui vai ficar 8 mais 1, 9 e aqui 1. Né? Então você tem lá 2 casas decimais, então fica assim, 1.909,62 centavos. Resposta letra E. Tá vendo? Então, um exercício bem, vamos dizer assim, mais ou menos tranquilo, né? Os chatos são ter que fazer essa contarada enjoada aí, mas o Enem é assim, tá? Então já vai se preparando aí porque faz parte do processo, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês nessa videoaula, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e espero que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá? Um grande abraço, tudo de bom.